Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Mas a verdade é que não só imaginar o futuro não é ficção científica, como a ficção científica ajuda-nos a construir o futuro. E esta relação que existe sobre a cultura, outra vez, que as pessoas nem sequer, se calhar, pensam conscientemente. Portanto, aquilo que nós queremos é que o tema da imaginação e de nós percebermos que é muito importante nas escolas, nas empresas, no Estado, que o tema de conseguirmos ter tempo para imaginar é muito importante. E isso ajuda-nos a construir uma realidade diferente. Como será o Porto em 2050? Isso mesmo é o que se vai refletir e debater já sexta e sábado na primeira Futura Time Machine, no Círculo Universitário do Porto, com um programa que cruza arte, ciência, cidade, natureza e imaginação pública. Amanhã e depois, 150 participantes, entre cientistas, artistas, futuristas, estudantes e moradores, vão imaginar em conjunto o Porto Verde-Azul de 2050. Para nos contar tudo, convidei Graça Fonseca, Chief Imagination Officer e cofundadora da Futura Foundation, que se tornou conhecida como Ministra da Cultura e por ter sido pioneira no primeiro orçamento participativo de âmbito nacional do mundo. Com mais de 25 anos de experiência em políticas públicas, governação e sociedade civil, é uma das vozes mais interessantes para falar sobre participação, democracia e o papel das cidades na construção do futuro. Prepare-se para uma conversa que junta a experiência do governo, opções de vida, o aquecimento, ou melhor, a ebulição global e até uma elefanta. Olá, Graça Fonseca, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta à Rádio Observador. Que eu sei que já ouvi uma entrevista tua aqui que já há uns anos valentes. Já há bastantes anos. É bom poderes voltar. Também tinha imaginação, só não tinha elefantes. Exato. Muito bem. É engraçado porque o que é que tu te imaginavas? Eu estava a pensar nisto porque foste ministra, serviste sempre a causa pública. Quando tu eras mais novinha, o que é que te imaginavas a fazer, Graça? És jurista, és socióloga, mas desde pequena que não sonhavas isso. Sim, eu acho que desde pequena... Bem, já obrigado pelo convite, deixa-me começar por aí. Claro, obrigado. Eu acho que desde pequena tenho algo que para mim é bastante forte, que é a ideia do coletivo. Eu lembro-me que sempre gostei muito de imaginar o grupo, de imaginar o coletivo. Acho que é aquilo que me diz mais, cara, por isso é que tive, de facto, quase 25 anos em políticas públicas. Sim, desde a faculdade, que ficaste sempre em projetos de público, de governação. Escolhi para Direito, antes de ir para Direito fiz muito voluntariado, fui voluntária da Casa, por exemplo? Da Amnistia Internacional. A Casa sou hoje em dia. Ok. Na altura, quando era mais nova. Sempre de apoio ao sem-abrigo? Exato, hoje em dia sim, faço voluntariado no Casa. Mas fui voluntária na Amnistia Internacional, fiz muitos anos de voluntariado na APAV, na Associação de Apoio às Vítimas. E julgo que aquilo, não sei se pode dizer que se sonha, mas aquilo que sempre me atraiu e me puxou para algum lugar teve sempre a ver com o coletivo, com o grupo, menos com o que é o individual. Talvez isso que me tenha trazido agora também um pouco para este mundo das fundações. Tu és sim, tens várias, a Joana Vasconcelos, António Pragana. Tu não tens redes sociais? Tenho. Tens, mas tens uma ligada à fotografia, por exemplo? Não, eu tenho mas LinkedIn aqueles e tenho normais, Instagram. Facebook? Instagram. Facebook já não tenho muitos anos. Mas tenho Instagram e tenho LinkedIn, sim. Não estou sempre nas redes sociais, mas tenho. Quando estavas no governo tinhas as mais? Oficiais. Os oficiais, pronto. É porque deve ter sido, não disse, fácil lidar com o que tu lidaste durante aqueles anos, 3 anos e meio, como pronto, aí como Ministra da Cultura, mas antes disso também, como na administração e na modernização. Sim, as redes sociais têm cariz anónimo e de julgamento em tempo real, que é complicado às vezes. Também há coisas boas, obviamente, como todas as ferramentas, não é? Mas... Sim, as redes sociais deram-nos muitos... se quisermos, energias contraditórias. Sim. Eu costumo dizer, porque por um lado aproxima-nos, por um lado põe-nos em contacto, que se calhar com pessoas de outra maneira não estaríamos em contacto, mas por outro lado também nos isola bastante. Por outro lado também eu tento sempre não estar demasiado tempo no ecrã, nas redes sociais, tento sempre
sei lá, dou este exemplo, às vezes estás à espera de um transporte público e a vez de estar no telemóvel estou a observar as pessoas. Sim. Porque as redes sociais têm esta, quase que nos desumanizam. Exatamente. Se focaram-nos no ecrã e esquecemos o ambiente à volta, que é tão importante. E por outro lado, como dizes, são uma dimensão do anónimo, que é algo que é difícil de lidar. Eu costumava dizer que as redes sociais e alguns caixas de comentários online de meios de comunicação social era uma espécie de sarjeta do mundo, para utilizar uma expressão relativamente simpática. Porque de facto é fácil é fácil dizer algo desumanizando o outro. Exatamente. Claro. E é algo facilitou isso, que me preocupa bastante do ponto de vista da contemporaneidade. Como socióloga, e também foste ministra nessa altura, não posso deixar de perguntar isto, e interessada na causa pública muito, a pandemia, que já passou há uns anos, eu sei, ainda bem, como é que mudou o mundo, Graça? Eu tive esperança, talvez depois, com muitas pessoas, que tivesse mudado mais do que aquilo que mudou. Na altura nós pensámos todos que nada seria igual antes. E na verdade isso não aconteceu. Está tudo a cair outra vez nas mesmas rotinas, nos mesmos erros, nas mesmas coisas boas e más? Até em alguns retrocessos, diria, talvez, mas não mudou assim tanto. E acho que, enfim, foi um tempo muito particular, já parece que foi há muitos anos, não foi assim há tanto quanto isso, mas poderíamos ter mudado mais como humanidade do que aquilo que mudamos. De facto, este serviço público, esta motivação de ir para a política, move-te um bocadinho o que é que vamos deixar para os próximos 50 anos aos outros, às novas gerações? Houve algo que sempre me atraiu muito, que foi esta ideia de pensar o futuro. Nós estamos aqui a falar disso exatamente, não é? Sim, mas eu lembro-me que em 2015, antes de, aliás, entrar para o governo, eu defendia publicamente que o governo devia ter um Ministério do Futuro. E continuo a defender esta ideia, não é uma invenção minha, alguns países têm aquilo que hoje chama as áreas de governo das gerações futuras, ou seja, das gerações que ainda não nasceram, porque esta ideia de nós termos tempo ou temos alguém que nos ajuda a pensar o que é que vai ser daqui a 20 anos ou daqui a 25 anos, e isto não é ficção científica, existem instrumentos que nos permitem fazer isto, é algo que é muito importante para sabermos se vamos mais para um lado ou para o outro. Ou seja, porquê? Porque os ciclos do governo, mesmo os ciclos das empresas, os ciclos das lideranças, se quisermos, são relativamente curtos. Sim. E, portanto, todo o nosso esforço e todo o nosso cérebro e toda a nossa energia está focada no curto prazo. É assim, a nossa vida é no curto prazo, mesmo temos redes sociais, é no curto prazo. Pensarmos aquilo que hoje pode movimentar um país, daqui a uma semana já ninguém se lembra. E, portanto, a possibilidade de termos alguém na nossa equipa que se dedica apenas a pensar o longo prazo e a nos ajudar a perceber uma decisão que tomamos hoje, qual é que é o impacto que pode ter daqui a 20 anos, é algo que eu considero muito relevante. Mas desde sempre é algo que me acompanha há muitos anos. Apaixona e por isso apaixona-me esta ideia de pensar o que é que nós, por exemplo, como é que nós devemos estar a comunicar? Estamos a passar por uma onda de calor. Como é que nós devíamos estar a comunicar com as pessoas? Como é que o governo devia estar a comunicar? Como é que os jornais deviam estar a comunicar? O que é que isto significa para nós? Qual é que é o desenho ou a imagem de um país num cenário de aquecimento global de mais 2 graus acima do já passámos há algum tempo as metas do Acordo de Paris, não é? Já passámos a meta do grau Paris. E meio. Isso significa coisas, às vezes, de estratégia, mas muitas vezes nós próprios. Alguém quer construir a sua próxima casa. Onde é que a deve construir? Exatamente. O que é que vai acontecer naquela zona onde vai estar? É uma zona que aquece mais costeira, ou que aquece menos? É uma zona costeira? Qual é que é a erosão da costa? Todas estas... 80% da nossa população, por exemplo, como sabes, vive na orla costeira. Será que não é a altura de começar a pensar um bocadinho tornar atrativo o interior para poder, por exemplo, equilibrar mais as coisas? E temos um país que tem um nível de eficiência energética relativamente baixo, temos um país que é relativamente pouco coberto, por exemplo, por esta possibilidade do ar-condicionado em que estamos. Se calhar isso significa que temos que preparar locais de refúgios climáticos, por exemplo, equipamentos públicos onde possa estar. Ou seja, há um conjunto de decisões que podiam facilmente ser tomadas hoje
que permitem, no fundo, que daqui a 20 anos possamos viver todos melhor. Exatamente. E esta dimensão que me apaixona. Portanto, foste deputada, chefe de gabinete do Ministro de Estado de Administração Interna e do Estado de Estado de Justiça, militante do PS, foste também. Quando estavas na Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, foste pioneira deste primeiro orçamento participativo de âmbito nacional do mundo. Antes já tinhas feito na Câmara, por exemplo, com António Costa, já tinhas feito este orçamento participativo de Lisboa. Mas aqui foi a nível mundial, com o orçamento do Estado, havia 5 milhões. Exato. Vocês perguntaste à população, onde é que vocês gostavam de... Isso é uma coisa extraordinária. Os cidadãos puderam escolher projetos onde de facto convinha apoiar e aplicar aquele dinheiro. Isso foi extraordinário. Uma ideia única. Tinhas noção que nunca tinha sido feita em mais lado nenhum, em nenhum governo? Não, eu sabia que não tinha muitos casos onde ir buscar inspiração quando começámos a desenhar no governo. É uma ideia Porém, tinha 6 anos de experiência na Câmara de Lisboa. Sim. De gestão de práticas participativas e de orçamento participativo. Estavas na economia, inovação, educação, forma da cidade, modernização administrativa, tinhas isto tudo. Precisamente. E quando cheguei ao governo, essa era uma das minhas áreas que eu quis, e de facto tentámos encontrar exemplos no mundo e não existiam. Por uma razão, porque é difícil e dá bastante trabalho fazê-lo a nível nacional. Mas foi uma experiência que eu gostei muito de fazer. Incrível. É curioso que é muito valorizada internacionalmente, e hoje internacionalmente há muitas pessoas que me chamam para falar sobre a experiência. Em Portugal, nem por isso. Não por isso, por uma razão, porque Portugal acho que tem um tema de sociedade civil e, enfim, podemos falar sobre isso, mas foi uma experiência incrível, porque nós decidimos fizemos 2 anos, depois, enfim, eu passei para a cultura e depois teve mais um ano e não continuou, mas foi incrível a reação das pessoas, porque nós no primeiro ano, para as pessoas perceberem, significa que em cada orçamento de Estado há um valor de 5 milhões de euros, em que aqueles 5 milhões de euros, o que é investido é decidido pelas pessoas. Ou seja, eu podia não gostar, e muitas vezes não gostei das propostas que eles faziam, mas se fosse a proposta mais votada, era aquela que seria implementada pelo governo. Democraticamente, é assim que funciona? É assim que funciona a democracia, e nós nem sempre gostamos dos resultados da democracia. Como tu dizes, a democracia tem que haver conflito e tem que haver consenso. São palavras tuas. E nem sempre gostamos do resultado. Faz parte. Mas aconteceu às vezes. Pode ser, não, isto não. Aconteceu. Quer dizer, vamos ver. No primeiro... Mas que me sapos nessa questão. Algumas vezes tive. Mas, por exemplo, no primeiro ano, a proposta mais votada foi a atribuição, ou seja, não é atribuição, foi o acesso gratuito a todos os equipamentos culturais no ano em que cada jovem fizesse 18 anos. Ou seja, durante 12 meses, um conjunto de equipamentos culturais que depois foram alargando a rede, dariam acesso gratuito a cinemas, teatros, museus, etc., naquele ano que fizessem 18 anos. E foi uma medida muito interessante. Depois, o que aconteceu foi eu, depois, entretanto, fui nomeada Ministra da Cultura. E continuou. Ou seja, depois, quando tomei posse como Ministra da Cultura, nós tornámos essa medida uma medida institucional, estrutural do Ministério. Pronto. E, portanto, a cada vez bastava apresentar o cartão de cidadão e entrava no museu e tinha entrada gratuita. E, portanto, a verdade é que eu sou testemunha de que os portugueses, as pessoas, quando são desafiadas de uma forma próxima, em que conseguem confiar naquilo que está a ser dito, em que tem uma palavra mesmo a dizer, ou seja, não é só consultar e depois não acontece nada. O que é que a gente decide, exato. As pessoas participam e é muito incrível a forma como veem o país e as comunidades de forma muito lúcida. Quer dizer, porque aquilo no fundo eram sempre propostas que era para melhorar o bem coletivo, digamos assim. E por isso foi uma experiência. Percorremos o país, fizemos muitas assembleias participativas e aprendi imenso. Acho que foi das experiências em que eu aprendi mais com as pessoas. Foste de facto Ministro da Cultura em dois governos, durante 3 anos e meio, no total, em plena pandemia, que nem quer pensar o esforço que isto foi, tiveram que ajudar a mudar programas, inventar programas. Mesmo assim, coisas extraordinárias que tu fizeste, a questão a criação dos estatutos profissionais de cultura, por exemplo, a Loteria do Património, este projeto de Garantir Cultura, o modelo de financiamento da DG Artes, a Nacional das Artes, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, a Rede Portuguesa de Teatros e Cineteatros, o Arquivo Nacional do Som, Portugal Film Commission,
Muita coisa. Uma delas, como lembro, ter sido o Museu de Évora, o primeiro Museu Nacional da Soluçado, nunca me esqueci disto, porque achei-me de mas isso, sim, enfim. Tive também direito a muitas polémicas, essa foi uma delas. Mas também aprendi com cada uma delas. Claro. Mas há coisas muito importantes que eu gosto muito de recordar que foi feito, e acho que a propósito do futuro, essa é uma das questões. Porque a preocupação durante aqueles anos do Covid, na minha perspectiva, naquilo que me dizia respeito, era: eu sabia que um dia a crise ia acabar. Nós estávamos a ver uma crise muito difícil, com um impacto fortíssimo na cultura, de supressão da atividade, mas algo que nós sabíamos, naquele momento não sentíamos, mas a minha responsabilidade era saber que um dia vai acabar. Sim. E a preocupação era responder o agora, mas preparar o depois. Sim, mas também nunca sabias se era daqui um mês, uma semana... Fosse quando fosse, iria acabar. Pois. Iria acabar. Não é fácil guardar assim. Iria acabar. E, portanto, quando nós estruturámos a rede de teatros e cineteatros, que se falava há 20 anos, quando nós estruturámos a rede de arte contemporânea, quando nós pusemos em ordem a coleção do Estado, que agora o Governo acabou de inaugurar, enfim, a sede onde fica, quando nós fizemos o Estatuto Profissional das Artes, e essa foi mais importante, na altura a questão era: nós aprendemos com a crise que o nível de cobertura social do setor era muito baixa. E, portanto, era preciso preparar o futuro. Porque se algum dia existisse uma nova crise pandémica ou outra, era muito importante, na minha perspectiva, que o setor tivesse preparado de uma forma diferente do que estava a encontrar aquela crise. Exatamente. E, portanto, isso significa exatamente isso, preparar o futuro. Médio prazo, longo prazo. Exatamente. Nem sempre no momento se consegue perceber. Isso não é popular, normalmente não são muito populares. Não é popular. Não é fácil mas com isso, são coisas estruturais. Confesso que não governei para ser popular. Governei para fazer aquilo que entendia que era o correto na altura, com erros como toda a gente comete, como é óbvio. Porque é que a cultura, Graça, é sempre este parente pobre dos orçamentos, dos programas dos governos, dos programas dos partidos? Porque é que é sempre, nós temos 1%, às vezes nem isso, para a cultura? Quando é que se descobre que é uma necessidade e não um luxo? Eu diria que é um tema, se quisermos, social, económico e político. Não é só de vida política. Eu acho que tem muito a ver também com a forma a Catarina Valença também dizia: não é só dinheiro, não é vir muito dinheiro, isso às vezes não resolve nada, não é só ser preciso muito dinheiro, e ela tem razão nisso. Não, quer dizer, é a gestão, é as metas. O dinheiro conta e como é evidente, é importante, né? E, portanto, e aliás, todos os anos se subia aquilo que era o orçamento. Mas mais do que isso, ou tanto importante quanto isso, é como é que cada um dos cidadãos valoriza a cultura. Como é que as pessoas valorizam a cultura? Porque muitas vezes dependemos de alguma forma de arte, mas nem o percebemos ou valorizamos. Eu dava muitas vezes esse exemplo, que é, se calhar a maior parte de nós, desde que acorda até se deita, tem contacto com várias formas artísticas, porque lemos, porque ouvimos música, porque se calhar vamos ao cinema, ou porque vemos uma série. Ou seja, o nosso contacto com aquilo que são as diversas formas de arte é permanente ao longo do nosso dia. Temos é que ter consciência sobre isso e valorizar de uma forma diferente precisamente a importância que isso tem na nossa vida. E isso é um trabalho que é preciso ser feito, desde as escolas. Eu acho que talvez dos programas que eu mais, enfim, considerei importante criar foi o Plano Nacional das Artes, não referiste aí, mas o Plano Nacional das Artes, que ainda hoje decorre com um grande impacto nas escolas. Aproximar a cultura das escolas. Os miúdos, a importância de na escola. Centenas de estabelecimentos de ensino. Eu dava um exemplo. Olha, neste estúdio, estamos rodeados de paredes brancas. Pode ser aqui um quadro pendurado, pode ser aqui arte, mesmo nas escolas. Porque é que as paredes das escolas, hoje em dia algumas escolas já o fazem. Sim, obviamente é com os trabalhos dos alunos, acontece muito. Sim, fazem residências artísticas e já um trabalho, e o Plano Nacional das Artes foi muito importante para isso. Mas é um exemplo. O mesmo se pode dizer nos hospitais. Hoje em dia, cada vez mais, tu tens evidências científicas que aquilo que é a exposição e o contacto com arte, por isso é que aliás existem alguns programas de receita cultural. É verdade, é terapêutico. Há médicos que já receitam ler um livro em ou Portugal, ler um filme. acho que ainda não, mas existe. Mas existe, e portanto às vezes são coisas muito simples, que mudam a vida das pessoas, e eu acho que há um tema de valorização social, há um tema de valorização económica, que é o impacto económico da cultura é muito significativo. Se pensarmos naquilo que é pode ser rentável, a indústria do cinema, por exemplo, mas não só, eu dava este exemplo também, que é quando fecha o Monumento Nacional, toda a atividade económica à volta fecha. Sim.
Porque o café depende do Monumento Nacional, porque a loja que vende jornais depende, e portanto o impacto económico da cultura é muito relevante. Portanto, isto, enfim, são vários pilares que têm que ser melhorados. Muito bem, Graça Fonseca, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Tens de ter paciência, Vicente. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com Coyote Radio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Mesmo sabendo que pelo meu irmão eu fiz a cena certa. Com as vozes de Madalena Almeida, Paulo Calatré, Susana Brandão e a minha, José Raposo. Nunca, mas nunca desistiremos desta campanha. Episódio 1. Sem limites. Este gajo joga numa liga muito mais importante que a nossa. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com Graça Fonseca, socióloga e ex-ministra da Cultura, que ela nos vem falar da Futura Foundation, onde é CIO, Chief Imagination Officer, entidade que amanhã e sábado organiza o Futura Time Machine Porto, um evento que se propõe a imaginar em conjunto o Porto Verde-Azul de 2050. Ainda antes de ir ao Porto, falámos da tua relação com a cultura, e quando passaste pelo Ministério da Cultura também é muito curiosa esta tua aproximação das escolas, falámos disso agora mesmo. Tu és trustee da Smart School Councils, uma organização que promove esta aproximação, participação democrática dos alunos das escolas. A propósito disso, tive cá esta Angela Malheiro da All for Integrity, também é uma coisa extraordinária, foi nossa convidada extra também. És membro de uma série de fundações. Gosto muito desta parte tua por exemplo, tu tens fama de gostar de cruzar cultura com inovação, com políticas públicas. Nós ainda em Portugal pensamos nessas áreas muito separadas. Pensamos. O que é pena. Eu acredito... Este evento que aí vem, por exemplo, junta um bocadinho isto. Acredito firmemente que as artes são muito importantes na forma como nós nos relacionamos com os grandes desafios da humanidade. A forma como a arte abre a nossa imaginação, como nos permite viajar, é algo muito importante. E por isso, para mim, sempre foi muito importante, e de facto tudo o que eu faço hoje em dia cruza a arte, a democracia, o futuro e a forma como nós nos relacionamos no fundo, com o planeta, como é que nós tratamos o outro, como é que nós tratamos... Este Festival Boyle, este Climate Festival, por exemplo, é um bom... Isto da tua Because Impact é uma boa ideia. Sim, desta... Esse foi o primeiro. Este parque agora... encerrado, não é? Ciência, sim, arte e humor, como é que podem lidar com as alterações climáticas, com tudo. Sim. É extraordinário, é uma ideia incrível. Hoje em dia estou muito focada neste tema do futuro e como é que nós conseguimos, através da arte, da ciência, desplotar a imaginação. E a imaginação é muito importante porque eu também acredito que só conseguimos construir algo diferente no futuro se conseguimos imaginar o inimaginável. E isto significa que é óbvio que ninguém tem uma bola de cristal, portanto nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a 20 anos, mas nós temos instrumentos que nos permitem identificar tendências, identificar caminhos que estão a desenhar. E precisamos de perceber, se tivermos imaginação para queremos que o caminho seja melhor do que aquele que nos está, digamos assim, a ser colocado como o mais provável, podemos fazer algo para mudar essa probabilidade. E, portanto, este cruzamento entre o que é que a ciência nos diz, de que maneira é que a arte, através da forma como nos expõe àquilo que a ciência nos diz, e se conseguimos imaginar um futuro diferente... Eu, pelo menos, como sou uma otimista e continuo a ser, tenho esperança de que consigamos construir um futuro diferente do que aquele que neste momento nos aparece, digamos assim, todos os dias. A propósito, ainda antes de ir num minuto, queria falar da tua ligação à Pangaea Trust. Esta Pangaea Trust, portanto, tu és do Conselho de Desenvolvimento, onde teve esta grande conquista. A semana passada entrou esta Julie, a última elefanta de circo em Portugal, estreou este primeiro grande santuário de elefantes da Europa, que é no Alentejo, este Pangaea Elephant Sanctuary, ali entre Alcáçovas e Vila Viçosa e Elandroal. Elandroal, é isso mesmo.
que é muito curioso, desde que a nossa lei proibiu a utilização de animais selvagens nos circos, já foi aprovada há 8 anos. 2019. E depois tinha um período de transição de 6 anos, e então veio este primeiro elefanta para o Alentejo. Acho que fizeram uma pesquisa brutal em dezenas e dezenas de herdades pela Europa toda, e de facto escolheram este sítio como ideal para acolher este santo extraordinário, o santuário de elefantes. Vai ter capacidade para 30 animais. Vem já agora aí uma do Zimbábue, que está na Bélgica também num circo, a Cariba, vai se juntar. Está um bocadinho aberto não ao público, mas às escolas e projetos de investigação. Isto é preciso também dizer isto às pessoas. São 400 hectares planeados para isso. Isto foi uma grande conquista da Pangaea, e há uma pergunta que se impõe: e os golfinhos? Não é o último animal que falta? 20 minutos de diversão para nós, como eles dizem, uma vida inteira na prisão. Há 34 golfinhos que são ainda presos em delfinários. Será que um dia a Pangaea pensa nisso? A Pangaea existe para os elefantes. É muito foi criada com essa na mira? Sim, a Pangaea é um fundo inglês. Em geral? Não. Okay. Não, a Pangaea é um fundo inglês, é um trust inglês. Tudo doadores e investidores estrangeiros. Não há um único português. Infelizmente. Sim, e foi criado única e exclusivamente pelo seguinte: na Europa não existe um santuário de elefantes. Existem na América, na Ásia, na África, existem vários, mas não existe na Europa. No entanto, na Europa ainda existem cerca de 600 elefantes em cativeiro, entre zoos e circos. E em alguns casos, como é o caso de Portugal, os circos baniram os animais selvagens nos circos. E noutros casos também, os próprios zoológicos, alguns já não têm solução para os elefantes quando chegam a uma certa idade. Sim. E, portanto, no fundo, é uma resposta a um problema concreto. Portanto, a Pangaea não vai para resolver todos os problemas que existem na relação entre a humanidade e os animais, ou entre os homens e os animais, mas veio com algo muito, muito interessante, que é precisamente esta ideia de que animais que viveram toda a vida ao serviço de nós, seres humanos, neste caso os elefantes, têm direito, no final da sua vida, a viver em liberdade e não em contacto com os humanos. Portanto, a Pangaea não é um parque, é um santuário, é dedicado aos elefantes, não aos seres humanos, mas quer construir uma relação diferente entre nós e os animais, neste caso os elefantes. E, portanto, para mim é um projeto que me entusiasma imenso. É um projeto que ainda por cima toca uma área da cultura que eu, também tive o gosto de ter muito diálogo durante o meu tempo no Ministério da Cultura, com o circo, e, portanto, no fundo, existiam 2 animais selvagens em circo, um tigre e um elefante, e o elefante, de facto, Julie, chegou a semana passada ao santuário. E é muito extraordinário 2 coisas. Uma é já vi imagens dela toda feliz, os banhos de lama, finalmente. A generosidade dos doadores e dos fundadores é muito impressionante. Eu sou muito grata a estas pessoas, estas fundações. É muito extraordinário a postura de não conflito, mas de construção de pontes. Desde o início nunca foi apontar dedos ao circo ou quem quer que seja, foi começar a construir uma história nova em conjunto. E batalhar para que isto fique como algo para o futuro, para outras espécies, como referiste, mas outras. E por isso, de facto, para mim foi muito bom ver a Julie tomar o seu banho de lama e sentir que estava feliz e que foi um processo de diálogo e não de confronto. Eu acho que isto é muito importante. Futura Foundation, então, esta fundação filantrópica criada no ano passado, sediada em Lisboa, que promove o pensamento sobre o futuro, a capacitação das mulheres, a imaginação, a responsabilidade entre gerações. Isto é muito, muito importante. Todos estes pontos são importantes. Uma casa de pensamento e ação. Muito gira esta ideia do nome ser feminino. Futura é feminino. Com A. Exatamente. Cuidar das pessoas é o que se procura saber, não tanto o projeto. Isto é fundado por ti, és uma das fundadoras. Sim. A Ruth Shaber, portanto, ela que era médica, era ginecologista, obstetra, e depois que é muito apostada neste trabalho e que tem um grande afeto por Portugal também. E convicta de que as mulheres são agentes de mudança para os grandes desafios do mundo, como vocês estão. Glenn D. Barnes, este poeta e jurista, e Leonor Rhodes, portanto, anfitriã deste podcast. Vocês têm um podcast chamado Future Tense, muito giro. Já teve, se não me engano, 2 episódios, eu vi um.
muito giro sobre a longevidade e o primeiro, pronto, tu e o Shaber a falar do que era a Futura. Muito giro também esta ideia deste podcast. E agora, entre os eventos, a Time Machine, portanto, este evento vai acontecer no Porto já amanhã e depois há de vir a Coimbra, a Évora e finalmente em Lisboa. A ideia, no fundo, é o quê? Há umas mulheres escolhidas para estas fellows, que são este Future Lab, não é? Que vão imaginar coisas exatamente sobre o futuro. Sim. Tu deves estar frente isto, porque és a parte Chief Imagination Officer, adorei isto, CIO com I. Com I, exato. Há depois um fórum de imaginação aberto ao público, há uma viagem pela cidade, este walk and talk, muito curioso. Arts for Future, também há aqui arte, vai até haver um concertozinho, e há uma cimeira de entrega em que se devolve à cidade um conjunto de recomendações co-criadas, portanto, como uma espécie de mapa do futuro para o que se espera para o Porto, uma cidade mais verde, mais feliz. O que é que se pretende que saia deste encontro, deste encontro de cabeças, de imaginação? Talvez começar só 2 minutos para o que é a Fundação, porque eu gosto sempre de contar a história, porque acho que a história interessa. Eu conheci a Ruth há 2 anos e qualquer coisa. E a Ruth fez uma pergunta que foi, queria fazer um give back ao país, porque ela veio para cá como cidadã americana, apaixonou-se pelo país, aqui decidiu ficar a viver e queria fazer um give back porque o passado dela é de filantropia. E perguntou-me qual é que era para mim o problema mais complexo que a cidade e o país tinha, porque queria investir nesse problema. A minha resposta foi a crise da habitação. Claro. E o que eu respondi foi, nós estamos a perder muito, economicamente, socialmente, acho que nem estamos a perceber o que é que estamos a perder como cidades e como país, porque não temos sequer capacidade para estudantes que vêm para Lisboa não podem ficar, porque entrar nas universidades têm que ir embora. Exato. E a partir daí nasceu esta ideia de criarmos uma residência, portanto a Futura, comprámos um prédio no Chiado. E esse prédio, enfim, a Ruth comprou um prédio no Chiado e esse prédio será uma residência para um fellowship, que é algo que não existe muito em Portugal, porque no fundo não é uma bolsa, no fundo é um programa em que mulheres até aos 35 anos que estejam muito alinhadas com grandes desafios que o país tenha, o Portugal, onde podem estar até 1 ano, uma residência sem pagar, em que, para além da residência, vão ter acesso a mentores, a ferramentas sobre como imaginar o futuro. Por isso é que se chama Futura, porque é sobre o futuro, mas também é como é que nós aprendemos a imaginar o futuro. Existem ferramentas para isso. Portanto, no fundo, vão ter um currículo, se quisermos, vamos ter uma oferta para poder, ao longo desse ano, poder trabalhar em desafios do país e poder também, depois, no final, de fazer um give back, ou seja, dar à cidade e dar ao país aquilo que resulta deste, se quisermos, 1 ano de residência em Lisboa. Portanto, começa por ser uma resposta a um tema de habitação, mas na verdade hoje já é mais um projeto para, enfim, quase para salvar o mundo. Enfim, descontado o excesso. Mas no fundo é isto. Portanto, é um fellowship residencial em Lisboa com acesso a recursos e a redes para poder desenvolver respostas para desafios globais. A Futura Time Machine é um evento, no fundo, eu não gosto de dizer que é um evento, porque na verdade nós imaginamos como uma viagem ao futuro. Voltamos um pouco àquilo que não é a coisa típica do Congresso, com não é. Então, aliás, é importante esclarecer disso e com razão. Não é aquela coisa do Portugal sentado, é importante, está a ter ideias, mais nada, ficam por ali e acabou. É importante as pessoas perceberem isto, exatamente o que é que vai acontecer nos próximos 2 dias, porque aquilo que nós queremos é exatamente que as pessoas imaginem o que é que o Porto pode ser em 2050 e trabalhar com as pessoas e as pessoas serem não espectadores, mas criadores desse mapa do Porto 2050. E como é que nós procuramos fazer isto? Portanto, como disseste, durante a manhã, a Fundação, no fundo, oferece a 12 fellows. Portanto, Future Lab. O Future Lab, portanto, são para 12 fellows, que já fechamos as candidaturas, portanto, até já temos 13, que vão, durante as 2 manhãs, trabalhar com uma equipa que trabalha connosco, precisamente a mapear futuro. A partir do mapa do Porto, mapear futuro nas diferentes áreas. Vamos imaginar que eu sou um rio. Se eu fosse o Rio Douro, o que é que eu diria?
E o que é que o Rio Douro precisaria? Como é que nós podemos criar mais refúgios climáticos na cidade? Isso é importante, sim ou não? Isso é importante, como é que podemos fazer? E o que é que já está a ser feito noutros países do mundo? Nós sabemos o que é que noutras cidades está a acontecer. E, portanto, no fundo, durante as manhãs é fechado para aquelas fellows e que vão trabalhar em equipa. Depois, da parte da tarde, de facto, é aberto ao público por registro. As pessoas estão-se a registar. Esta semana estamos quase a atingir aquele limite que tínhamos definido e aí temos 2 momentos. O primeiro momento é o momento em que a ciência e a arte abrem, se quisermos, os portões da viagem ao futuro, através da imaginação. No primeiro dia será a Joana Vasconcelos e o José Miguel Ameiras. Uma coisa incrível. E o José Miguel Ameiras, que é professor da Universidade do Porto e tem um projeto maravilhoso que é imaginar a VCI como infraestrutura verde. Eu acho que isto é bem suficiente para nós imaginarmos o futuro. E depois destes 2 momentos, quem estiver nesta viagem connosco vai trabalhar em diferentes salas com uma equipa de facilitadores, precisamente para começar a desenhar o Porto. Cada sala terá uma região do Porto, uma zona do Porto, e cada uma destas zonas vão, no fundo, ser guiados, ser guiados a imaginar o que é que aqui nesta zona pode acontecer, naquela zona o que é que vai acontecer. Isto repete-se no sábado. No sábado é exatamente igual, portanto de manhã também é o Mini Fellowship, temos como referiste o Walk and Talk, também é com o José Miguel Ameiras. É um passeio precisamente para imaginar o Porto e o Porto já é. E depois da parte da tarde também teremos ciência e cultura, teremos o João Kopp, que é um surfista, contador de histórias, é extraordinário. Embaixador da curiosidade, como ele se chama, não é? Sim, e temos a Teresa Vicente, que é uma mulher extraordinária, professora da Universidade de Múrcia, e ativista, sim. E que foi a pessoa que conseguiu movimentar um amplo movimento de mais de 600 assinaturas em Espanha para que fosse, na Europa, atribuído personalidade jurídica ao primeiro ecossistema, que é o Mar Menor. Exatamente. O Mar Menor é a maior lagoa salgada da Europa e que teve vários desastres climáticos em 2019 e 2021. E a Teresa Vicente liderou um movimento extraordinário de pessoas que conseguiram personalidade jurídica. E, portanto, hoje ganhou o Nobel do Ambiente, ganhou o Nobel do Ambiente. O famoso portanto, prémio a Teresa Goldman. vai estar connosco. Sim, e depois a seguir, da parte da tarde também no sábado, as pessoas vão continuar a viagem do dia anterior, portanto vão continuar a olhar para o mapa do Porto e no final este mapa... mesmo um mapa, uma coisa física, constrói-se o mapa do Porto, entre o trabalho das fellows de manhã e o trabalho das pessoas da parte da tarde, constrói-se um mapa conjunto. A Ana Bacalhau recebe-nos à chegada ao presente, com um pequeno concerto. Concerto intimista. E depois entregaremos o mapa do Porto 2050 à Câmara Municipal do Porto e à Universidade. A Universidade do Porto é nosso parceiro nesta viagem. Que passa-se no Círculo Universitário do Porto. Exatamente. E, portanto, a seguir faremos o mesmo, como referiste, em Coimbra, para o ano em Évora, em Lisboa. Portanto, no fundo, isto é uma forma de a Fundação sair de Lisboa, ir pelo país, mas acima de tudo é algo fundamental, que é a ideia de que imaginar o futuro não é ficção científica. Embora a ficção científica, ao contrário daquilo que as pessoas possam achar, influencia muito o nosso presente. Claro. Eu dou um exemplo, que se calhar as pessoas não... Mas é um exemplo que é interessante. Que é as primeiras portas que abrem automaticamente... Sim. Foram desenhadas e criadas a partir de uma série de ficção científica que muito nós vimos. Não sabia. Que é quando tu entras numa... 1999, não. Exato. Quando tu entras numa nave espacial, sim, as portas abrem-se automaticamente. Não sabiam, porque havia alguém atrás que estava a abrir as portas, não é? Então, normalmente. Mas a verdade é que não só imaginar o futuro não é ficção científica, como a ficção científica ajuda-nos a construir o futuro. E esta relação que existe sobre a cultura, outra vez, que as pessoas nem sequer, se calhar, pensam conscientemente. Portanto, aquilo que nós queremos é que o tema da imaginação e de nós percebermos que é muito importante nas escolas, nas empresas, no Estado, que o tema de conseguirmos ter tempo para imaginar é muito importante. E isso ajuda-nos a construir uma realidade diferente. A ideia que nós temos, nós estamos mesmo a terminar, temos um minuto, o Porto tem conseguido reinventar-se sem perder identidade, ou já começamos a correr o risco das cidades ficarem todas iguais? As pessoas pensam em cidade do futuro, as pessoas pensam em arranha-céus e em tecnologia, mas o maior desafio não é o humano?
Eu diria assim, eu acho que as cidades estão todas, no mundo, não é só em Portugal, estão todas há uma dinâmica global de homogeneização. Não necessariamente só nas coisas boas, também algumas menos boas, e precisamente aquilo que nós queremos aqui, só para terminar numa nota positiva, é que nós sabemos hoje aquilo que está a acontecer em várias cidades. Dou-te um exemplo. Em muitas cidades, por exemplo, Barcelona tem hoje em dia uma rede de 500 refúgios climáticos. A Holanda transformou o despavimentar como um desporto nacional. Porquê? Porque cada vez que tu despavimentas, estás a permitir que o solo respire, que venha terra, que nasce novamente biodiversidade e baixa a temperatura até 5 graus e novamente tu tens, por exemplo, água a correr. Paris está a fazer exatamente isso em todos os recreios infantis. Porquê? Porque os recreios infantis, como têm cimento ou empedrado, quando está muito calor, os miúdos não conseguem brincar. Se tu fizeres a substituição por terra e conseguires deixar respirar, os miúdos conseguem brincar e a temperatura na escola baixa. E, portanto, no fundo... Só me lembro do Carlos Neto que dizia isso. As escolas estão a ficar em cimento. Tiraram as árvores das escolas, os miúdos já não sobem às árvores. Precisamente. É péssimo. E, portanto, no fundo, esta ideia de que... É verdade. Tem vantagens para todos os lados, socialmente, ambientalmente, tudo. E repara, que bom seria... Se aquilo que está a acontecer nestas cidades, na Holanda, em Espanha, em França, em Medellín, aconteceu algo fundamental, em Seul, se houver essa homogeneização destas práticas que estão a acontecer, das boas ideias, significará que tu tens cidades muito mais preparadas para um 2050, onde é quase inevitável tu tens um aquecimento global de mais 2. A agenda da Europa neste momento é o calor, as ondas de calor. Sendo que aqui na Ibéria, os 2% significam 3%. Por cima. Porque nós aquecemos bastante mais depressa que o resto da Europa. Muito bem. Graça Fonseca, o nosso tempo acabou. Muito bem. Uma última 10 segundos. Como é que tu vais avaliar, como é que vocês vão avaliar na Futura Foundation o sucesso deste evento? E antes disso... Chegam às conclusões e têm meios para fazer, para não ficar tudo ali. O Presidente da Câmara vai ligar? Há um canal aberto? Nós vamos ter representação institucional da Câmara, aliás, confirmei hoje. Aqui a ideia é sempre a mesma, que é nós queremos que isto depois seja algo que possa servir para políticas públicas ou pelo menos para sensibilizar alguém. Pronto. Claro. Para mim, o sucesso aqui é, primeiro, as pessoas entrarem na viagem e terem uma experiência boa, que querem repetir. Passar a palavra de que imaginar o futuro é algo que é uma experiência que todos devemos ter, que as fellows possam ajudar-nos a desenhar o melhor possível o nosso próprio programa no futuro. Estamos também um bocadinho aqui a testar e a prototipar ideias, também é importante para nós. Para mim aqui, se quiseres, o medir o impacto é mais perceber de que maneira que organizarmos isto é importante para as pessoas e para nós, Fundação, que felizmente temos recursos para implementar as ideias que temos, é muito importante que aquilo que venha a ser feito quando o prédio abrir, cá de ser daqui a 2 anos, que todos os programas estejam desenhados e pensados a partir das pessoas, o que é importante para as pessoas. Isso para nós é que neste caso é o sucesso. Muito bem, não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito. Para já fica aqui esta dica para quem nos ouve. futurafoundation.org é o site onde vai estar tudo, as pessoas podem ver o programa e tudo, e também os próximos eventos também. Mas não queria terminar sem dar os parabéns, Graça, pela tua coragem, sempre, ao longo da tua vida, por teres este foco na participação pública, que é extraordinário e é importante, e é pioneiro no nível mundial em certas áreas, já vimos, pelo bem comum que te preocupa sempre, pelo futuro, que também é um foco teu, e pelo diálogo interregional, que eu também sei que é uma coisa que te afeta muito, e pela natureza, claro. Portanto, parabéns por todas estas áreas onde tu te moves e que, de facto, fazem a diferença, e precisamos de mais Graças Fonsecas para este país, para este governo, para pensar a médio e longo prazo, que é uma coisa que não se faz, e portanto, que grande exemplo, corra tudo bem amanhã e depois. Obrigada. Bem-ajas.